Eu convido você então para que abra junto comigo Romanos capítulo 1. Vamos ler esse texto, Romanos capítulo 1, os versos 16 e 17. Quero tratar de forma bem objetiva com vocês a exposição da palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, verso 16, verso 17. Como sempre oriento aqui, você mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha. Não somente esse texto aqui base que utilizaremos, mas pode ser que nós utilizemos alguns outros textos bíblicos auxiliares, e é importante que você confira exatamente na Bíblia Sagrada o que eu estou falando, tá certo? Eu sei que vai ser reproduzido aqui atrás, na parede, não é? Eu sei disso, mas é importante você estar bem atento exatamente ao que será tratado a respeito aí da palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17, por favor. Tome aí posição na leitura, na reverência, e vamos juntos então aqui com muita atenção. Diz assim o texto: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos repetir isso? O justo viverá pela fé. Vamos orar mais uma vez, curva sua cabeça. Deus querido, Deus eterno, a tua palavra aqui agora lida, ela será exposta, Pai, e nós necessitamos ouvir a tua voz. Viemos aqui para isso, Senhor, não meramente, Pai, para vermos alguma estrutura ou outra, mas para ouvir o teu direcionamento, ouvir o que o Senhor tem a falar conosco, para que nós possamos então praticar, Senhor, para que nós possamos te honrar através daquilo que aprendermos. Ó Pai querido, Pai eterno, pode ser que algum aqui, irmão, entrou, Senhor, nessa casa de oração, alguma pessoa necessitando de um conforto, de um consolo. Pai, consola o coração, mas pode ser, Senhor, que algum de nós precisa, Senhor, ser confrontado com o nosso próprio erro. Faz isso também. Mas faz isso, Senhor, segundo aquilo que Tu projetaste para cada um de nós. Nos auxilia, nos ajuda, nos instrui, nos capacita a absorvermos a Tua palavra, nos convence através do Teu Espírito Santo. Esse é o nosso desejo, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pois bem, esse texto aqui, um texto extremamente conhecido de todos vocês, quero tratar com vocês com o tema a respeito do Evangelho de Cristo, o poder revelado de Deus. Não há outra coisa, senão no culto de ceia, falar exatamente do Evangelho de Cristo Jesus. Exatamente de Cristo Jesus. Se tem alguém para a gente falar, é Cristo Jesus, né? Porque aí não tem erro, não tem problema nenhum. Pode falar à vontade de Cristo Jesus, que é uma bênção, é uma maravilha. Nós vamos tratar exatamente isso hoje. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, talvez muitos de vocês já leram, com certeza, não é? Outros talvez não tão familiarizados com essa passagem, essa perícope, esse trecho que nós acabamos de ler desse texto, mas o fato é que ela nos traz grandes verdades. O apóstolo Paulo aqui se referindo a um texto do Antigo Testamento. Ele está falando isso, se referindo a um texto do Antigo Testamento, que é Abacuque capítulo 2, verso 4. O pessoal aqui ele é bem rápido, ele vai reproduzindo atrás, você vai vendo os textos aqui também. Abacuque capítulo 2, verso 4, diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Quando Paulo está falando isso aqui em Romanos, ele está relembrando exatamente desse texto de Abacuque. Ele está rememorando, não é? É tornado a lembrança de Paulo isso, ele relata para nós: o justo viverá pela fé. E aqui é a apresentação exatamente do tema dessa epístola. Romanos, aqui com a apresentação de que o justo viveria pela fé, ou a justificação pela fé, esse é o tema principal aqui, não é, dessa epístola, é o que Paulo está ressaltando. Então, os 3 capítulos iniciais aqui, eles estabelecem o primeiro ponto principal. Qual é? De que todos os homens são pecadores. Se você ler Romanos 1, 2 e 3, está falando exatamente isso. Todos nós, todos os homens, eles que vêm à igreja ou que não vêm à igreja, todos os homens no mundo inteiro, de todos os tempos, de todas as épocas, a partir de Adão, então, a partir do pecado de Adão, de Eva, todos são pecadores. Os 3 primeiros capítulos retratam isso. O capítulo 4, citando aqui Abraão como principal exemplo de fé, ele está falando de fé,
está falando de justificação pela fé aqui, ele explica aqui mais extensamente a forma com que Deus atribui a justiça sem obras. Não é por obras que eu possa fazer, que você possa fazer essa justiça. Nós vamos caminhar ao longo aqui do nosso sermão, da conversa que teremos. Você vai notar muito claramente isso. No capítulo 4, então, ele está usando Abraão em paralelo a exatamente isso. Pela fé é justificado e não por obras. No capítulo 5 dessa epístola aqui, agora um paralelo, então, entre Adão e Cristo. Aqui ele traz as prerrogativas e aqui a identidade de Adão, vamos colocar assim, e faz um cruzamento com a identidade de quem é Cristo. Todos aqueles a quem Adão representava foram feitos pecadores por uma ofensa, ou seja, todos nós. Adão, o nosso primeiro pai, vamos dizer assim, humanamente falando, representante da humanidade. Agora, todos quantos estão em Cristo são feitos, então, justos pela obediência do próprio Cristo, de ter vertido sangue na cruz do Calvário. Avançando um pouquinho ainda, é importante ressaltar a vocês que essa justificação, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada e até produz a santificação. Embora nós somos aqui como um ato jurídico, a justificação é tirada de nós a pena, a culpa, isso não faz com que a gente deite eternamente num berço esplêndido, não é? Fique lá. Não! Existe o ponto da santificação, mas o ponto é que mesmo as obras, ainda aqui, não nos salvam. Efésios capítulo 1, verso 4, é muito claro em nos remeter isso. Nós fomos eleitos, nós fomos predestinados, nós fomos escolhidos da forma com que você quiser chamar, para sermos santos e irrepreensíveis. Não ao contrário. Nós não fomos santos e irrepreensíveis para depois sermos eleitos. Ou seja, não fizemos obras para depois então sermos salvos. Nós somos salvos, daí então nós praticamos boas obras. Há um paralelo enquanto a isso. E só podemos praticar essas obras por intermédio de Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus, feitura de Cristo Jesus. Mas ainda sintetizando aqui essa divisão, não é? Do capítulo que nós lemos, o capítulo 1, aqui claramente nos versos 1 a 5, existe a saudação de Paulo, como ele sempre faz nas epístolas, e aqui o senhorio de Cristo. Ele traz Cristo como Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo e todos. Dos versos 6 a 10, a vocação, então, dos romanos e a intercessão de Paulo. Aqueles irmãos crentes que estavam ali em Roma, Paulo traz a ideia da vocação deles e a intercessão de Paulo por eles. Paulo orando por eles, pela vida deles. Justamente aqueles que já estavam justificados em Cristo Jesus, mas que poderiam sofrer alguma mazela ou outra, Paulo está intercedendo por eles. Nos versos 11 a 15, então, Paulo está aqui querendo visitar esta igreja de Roma. Ele está de longe escrevendo a esta igreja. Ele quer ir lá visitar essa igreja. Ele quer estar com os irmãos, como nós estamos aqui hoje. Ele quer estar reunido, quer estar numa reunião, um culto. Ele quer estar adorando o Senhor, junto com os irmãos de Roma. É isso que está retratado. Nos versos 16, aqui o ápice, e o verso 17 que nós lemos, é o poder do evangelho retratado, o assunto principal desta epístola aos Romanos. Já no capítulo 1, versos 18 a 23, aqui é tratado a respeito da idolatria, da depravação dos homens, trazendo aqui a ira e a manifestação de Deus. Nós estávamos há pouco aqui louvando ao Senhor, com um hino aí, sinceridade, não é? 74. A ira santa nós merecemos, claro. Depravados, mortos em delitos e em pecados, através de Adão, caídos. Nós precisamos da graça de Deus, mas a ira santa de Deus, nós éramos merecedores. E somos, não é? Uma vez que não somos justificados por Cristo, é claro. Versos 24 a 27 fala da impureza sexual, da homossexualidade. Paulo trata isso também. Os homens, eles transtornaram a glória de Deus. Deus se revelou aos homens. Os homens então pegam isso e mudam justamente o sentido natural de adoração ao Senhor nos seus conceitos, não é? Para fazer totalmente contrário do que os valores e princípios da Bíblia diz. Então veja, ele termina então dos versos 28 ao 32 falando de uma disposição reprovável. Nós vamos nos ater, é claro, aos versos 16 e 17 desse capítulo. Eu falei isso para que você se situe, para que você entenda o porquê que Paulo está falando isso. Que o evangelho é o poder, mas que negócio de poder? Por que Paulo está falando exatamente? De onde ele tirou isso? Então veja, o fato é que quando nós mencionamos a palavra poder, nós temos que dar uma definição em relação a isso antes. Quando a gente fala de poder em sua definição, nós vemos que poder é possuir a capacidade de alguma coisa. Possuir a capacidade de alguma coisa. Poder é isso. Poder aqui é exercer influência sobre algo ou sobre alguém. Isso é poder.
Poder aqui é exercer controle acerca de alguma coisa ou acerca de alguém. Então é possível aqui nós verificarmos que poder, no aspecto prático, nas mãos daqueles que exercem um propósito de chefiar, um propósito aqui de governar, um propósito aqui de administrar alguma coisa que seja, um propósito aqui de exercer influência com o propósito de julgar, vamos colocar assim, nem sempre tem tido o uso correto. Nem sempre todas as pessoas que têm um poder à mão fazem uso correto desse poder. Nem sempre a quem é delegado alguma coisa no sentido de poder, essas pessoas são justas no sentido bíblico. Elas acabam destoando dessa questão. Dado essa definição aqui, então, é comum nós vermos aqui tristes notícias que nos mostram claramente aqui como tal poder é exercido de forma distorsiva, de forma aqui calamitosa, incongruente, de forma pecaminosa, que essa é a realidade. Não são poucas as vezes aqui que nós vemos que o poder, não é demasiadamente aplicado de forma errada aqui, traz a respeito das mazelas da corrupção. Eu não estou falando só da corrupção política, não estou falando só da corrupção social que temos. É claro que isso é um reflexo da própria natureza pecaminosa do homem. Estou tratando disso. Não poucas as vezes aqui nós vemos essas questões acontecendo por aí afora. Você quer ver? Máfias inteiras aqui, elas são desmascaradas. São ou não são? São desmascaradas pelo mau uso de um poder, ou pelo poder totalmente desconexo com aquilo que deveriam fazer. Pessoas poderosas, né? Não só nesse nicho político, social, mas variadas áreas aqui exercem um poder totalmente de forma errada, a fim aqui de enganar, de usurpar, de tirar, de se aproveitar. Perceba, Paulo está falando do poder do evangelho, que é totalmente contrário a isso. O fato é que o poder das trevas, impulsionado então pelo poder do pecado, em vezes toma conta aqui inteiramente de determinadas áreas da vida das pessoas, e não só a área da vida das pessoas, áreas em todos os aspectos, no trabalho, na família, na vivência diária, no dia a dia das coisas. Infelizmente isso aqui acontece. Homens aqui que estão aqui com as suas mentes totalmente distorsivas e afloradas ao sentido do pecado, acabam por exercer então algo que vai ao encontro do seu próprio umbigo, não é? Algo que vai ao encontro do seu próprio ser e não glorifica a Deus. É exatamente isso que Paulo está aqui criticando no sentido de falar que o poder do evangelho é totalmente contrário a isso. Nessa epístola aqui aos Romanos, então, a mais longa e talvez aí a mais sistemática, a mais profunda, talvez, das epístolas que Paulo escreveu, eu arrisco a dizer, aqui é um pensamento meu, ninguém disse, é um pensamento meu, que talvez a epístola, livro, como você queira chamar, do mais importante, talvez, da Bíblia Sagrada. É um compêndio teológico preciosíssimo, que fala a respeito de tudo isso que eu tratei e muito mais a vocês aqui no começo. Importantíssimo na Bíblia Sagrada. Foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele estava lá em Corinto. Paulo, então, estava preso. Ele fez a menção disso daqui. E é possível nós vermos, inclusive, nessa menção de Paulo, um poder que não é esse que eu citei a vocês. Um poder que está acima de todos os outros poderes anteriormente citados aqui. Um poder aqui que não é utilizado aqui de uma forma distorcida. Um poder aqui que é utilizado para revelar a graça e a justiça divina. Um poder aqui que jamais será baseado aqui no pecado, de forma nenhuma. Está falando do poder do evangelho. Um poder aqui que demonstra aqui a ação do soberano Senhor, do Criador, do sustentador de todas as coisas, do nosso Criador, do nosso Deus, a saber aqui o Evangelho de Cristo Jesus, o poder revelado de Deus. Então é sobre esse poder aqui, é sobre isso que nós vamos tratar, é isso que eu quero falar com vocês aqui nessa noite festiva, nesse momento de ceia. E reflita, e acompanhe comigo na palavra do Senhor. Em primeiro lugar, o Evangelho de Cristo Jesus revela para nós, para qualquer um ser humano, o Evangelho de Cristo Jesus revela claramente, objetivamente aqui, de forma indiscutível, o poder de Deus. Volte ao seu olhar a Bíblia Sagrada novamente no verso 16. Olha o que está escrito aí no verso 16, no capítulo 1. Pois eu não me envergonho do Evangelho, Paulo falando, porque é o quê? Poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que nele crê, ou que crê primeiro do judeu e também do grego. Veja, o Evangelho do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Mestre, apresenta aqui para nós um Deus inteiramente poderoso, um Deus todo-poderoso que age segundo o conselho da sua própria vontade, porque Ele é soberano. Percebe?
Poder aqui este que nos demonstra aqui de forma múltipla aspectos sublimes aqui da ação daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir nos seus atos normativos, da forma com que ele estabeleceu, da forma com que ele configurou isso para nós. Agora o fato é, o que é que esse poder traz? Ok, esse poder, ele é um poder do Evangelho de Cristo Jesus, tudo bem, eu entendo isso, Paulo está falando isso, mas o que é que esse Evangelho traz? Pois bem, o Evangelho aqui ele traz salvação. Se você olhar na parte B, na parte aí, depois da parte inicial do verso que lemos, ainda no verso 16, está dizendo porque o poder de Deus, porque o poder é para salvação. Esse poder de Deus, o Evangelho pregado, genuinamente, sem distorções, ele traz salvação. O poder de salvar não está em nós mesmos. O poder de salvar está no Evangelho de Cristo Jesus. Não está na igreja que é barulhenta, não está na igreja que é mais calada. Isso são perfis de igreja. Não está aqui na igreja que é assim ou que é assado, absolutamente não. O poder para salvar está em Cristo Jesus, no seu Evangelho, na sua palavra. Não existe uma graça, duas graças, três graças, existe uma graça só. É a graça de Cristo Jesus. É o poder da palavra de Cristo Jesus. O sentido do Evangelho de Deus, não é? Poder de Deus para a salvação aqui, não está no Evangelho segundo as concupiscências dos homens. Não é? Tem até um Evangelho falso, nem é Evangelho. Evangelho segundo Allan Kardec, nem Evangelho é isso. E tantos outros que poderiam citar, não está nesse sentido aqui. Não está no budismo, não está no confucionismo, não está em qualquer outra ideia contrária do que a Bíblia diz para nós, absolutamente. Não está aqui no poder de uma filosofia meramente religiosa por aí afora, mas o poder está na palavra de Deus. O poder que traz salvação para nós não está em usos e costumes, absolutamente não. Não está em usos e costumes. Não está. O tempo consome esses usos e costumes. O que era às vezes pode já ter mudado para hoje. Agora, o que é pecado continua sendo pecado. A lei moral de Deus não foi tirada, ela foi estabelecida, percebe? Mas o poder de Deus não está em usos e costumes. Você usa o cabelo assim, assado, ou a calça com barra mais alta, mais larga. Não importa isso. Isso não é o poder de Deus para a salvação. Isso é legalismo religioso. De forma nenhuma é poder de Deus para a salvação. Perceba, afinal aqui, nada foi mudado do que é a palavra de Deus. Absolutamente o que foi estabelecido continua sendo o que a palavra de Deus diz. O que é pecado continua sendo pecado. O poder aqui para salvar está no Evangelho de Cristo Jesus. É isso que traz justamente a menção aos nossos corações, a ideia do que Paulo está falando. Mas não somente isso. Algumas pessoas aqui tentam, e pode ser que vocês já até ouviram falar sobre isso, estou sendo irônico. Algumas pessoas tentam e até pregam a salvação por obras. A Bíblia é contrariamente a isso. Não há nenhum milímetro na Bíblia Sagrada que fale em salvação por obras. Não há nenhum milímetro na Bíblia Sagrada. Às vezes o que se faz é distorcer o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Isola-se um texto, isola-se um versículo, uma parte de um versículo para criar doutrinas que a Bíblia nunca diz. Que esse poder do Evangelho nunca disse. Algumas pessoas tentam conquistar por mérito próprio a salvação. Sacrifícios aqui muitas vezes sem valor. A salvação está somente em Jesus. Ele mesmo diz através da sua palavra. Atos capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação. Só em Jesus. O Evangelho aqui tem o poder, então, de tocar o homem. E no homem, esse toque que o Senhor Jesus dá, esse poder da palavra de Deus, traz ao homem totalmente um sentido totalmente diversificado do que ele vivia. E dá ao homem, então, a vida eterna, o sentido da salvação. O conhecimento verdadeiro sobre Deus aqui, que dá a vida eterna, está aqui inteiramente no Evangelho. João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Preste bem atenção. O único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviastes. O Evangelho aqui é o Evangelho de Cristo. João 17, 17 fala isso para nós, não é? Santifica-os na tua verdade. O que é a verdade? Alguns poderiam se perguntar. A tua palavra é a verdade. Ponto. Não tem outra. É a palavra de Deus. É o Evangelho de Cristo Jesus. Mas esse Evangelho não traz só salvação. Ele também traz libertação e liberdade. Ele traz isso. Somente Jesus Cristo, meus irmãos, somente o Evangelho genuíno, somente a graça genuína, não é? A graça de Jesus Cristo, contida nesse Evangelho aqui, traz ao ser humano, então, a verdadeira e única liberdade que é necessária. João capítulo 8, verso 36, se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. A gente não precisa estar maculado com absolutamente nenhuma amarra do pecado ou de doutrinas humanas. Simplesmente somos libertos pelo Evangelho. Existem muitos por aí afora que dizem que liberdade tem somente em suas igrejas. Vocês já ouviram falar isso? Teve uma turma, nós estamos fazendo estudos bíblicos aqui, toda quarta-feira, a respeito de heresiologia, seitas e heresias, todas as quartas-feiras. E algumas seitas pseudo-cristãs, que dizem ser cristãs, que têm até um elemento ou outro cristã, arrogam para si que a salvação é só lá. Já ouviram isso? O catolicismo romano fala isso. Fala isso. E tantas outras que vocês conhecem. Ah, e a salvação somente aqui na minha igreja. Primeiro, que eu nem tenho igreja, a igreja de Cristo Jesus. Já começa por aqui o erro. Segundo, que a salvação é através do Evangelho de Cristo e não de uma denominação A, B ou C. Absolutamente não. E não estou dizendo com isso que não devamos procurar denominações bíblicas, como você fez, de estar aqui justamente conosco hoje à noite. Mas veja, tem muitos por aí afora que dizem que os seus ensinos são os nossos ensinos, são os meus ensinos que aqui salvam. Que na verdade, nessas seitas e heresias que são disseminadas por aí afora, não tem nada de algo verdadeiro. É totalmente desconexo com o que a palavra do Senhor diz. O Evangelho traz liberdade, entenda o que eu estou dizendo, de uma vez por todas. Entenda o que a palavra do Senhor está te dizendo. E não somente isso aqui. Alguns dizem, não, aqui uma mandingazinha, outra ali, a gente faz uma coisa aqui, outra, aí você tem liberdade. Absolutamente não. Nas famigeradas campanhas aleatórias por aí afora, culto disso, culto daquilo outro, culto de libertação disso, culto de libertação daquilo. Meus irmãos, nós somos crentes, libertos em Cristo Jesus. Se verdadeiramente o Filho nos libertar, nós seremos livres. É isso que a palavra do Senhor está nos falando. O poder do Evangelho nos transforma, nos tira totalmente a escravidão do pecado. Nós não somos mais parte do senhorio, não fazemos mais parte do senhorio do pecado. John MacArthur, um ministro cristão norte-americano, muitos de vocês conhecem, ele diz assim, abre aspas, o pecado hoje em dia se chama demônio. É por isso que muitas pessoas acreditam que precisam de libertação e não de arrependimento. É exatamente isso. As pessoas distorcem por aí afora o sentido do que é o Evangelho que traz a libertação, para trazer para si algo cômodo. E não é isso que o Evangelho fala para nós. Existe liberdade em Cristo Jesus, não a liberdade para pecar aleatoriamente a conveniência. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. O que está tratando o Evangelho de Cristo Jesus aqui é falando que nós não estamos mais presos segundo as amarras do pecado. É isso que Paulo está dizendo para nós aqui. A libertação está no poder de Deus apenas, no Evangelho de Cristo Jesus apenas. Nós não necessitamos, o Cássio até relembrou isso hoje, eu costumeiramente tenho falado, nós não necessitamos de uma mandinga, uma oração, qualquer outra coisa, de um copo d'água em cima de uma televisão para nos curar, para fazer alguma coisa. Não precisamos disso, irmãos. Eu já disse isso uma vez, ainda bem que as TVs ficaram fininhas, que não dá nem para pôr copo d'água em cima, não é? Não precisa disso. Nós não precisamos disso, tá certo? Não somente isso, nós não precisamos do suco de uva ungido para nos libertar. Nós não precisamos aqui de consagrar alguma coisa lá em Israel para nos libertar, absolutamente não. Nós não precisamos de uma rosa ungida, da campanha do Vale do Sal, e sei lá o que mais, da visão do algodão doce do céu. A gente não precisa de nada disso aqui. Isso não nos liberta, irmãos. O que nos liberta é o Evangelho. A água benta não nos liberta. Isso aqui é água pura. Tá certo? Ali da torneira. Não nos liberta. O que nos liberta é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós precisamos entender isso, que o Evangelho de Cristo traz liberdade. O que liberta é a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, o poder de Deus que está sendo pregado, que Paulo diz aqui e menciona para nós. Somente Cristo é que tira a escravidão do pecado. Somente. João capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai. Ele é Deus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é um caminho, não é uma verdade, é o caminho. A verdade, só tem Ele, só Jesus. Não é? Antigamente eu tinha um pensamento, as pessoas até comentam a respeito disso hoje. Olha, todos os caminhos levam a Deus. Eu falava, não, não levam. Eu antigamente falava isso, sem entender, claro. Mas leva sim. Todos os caminhos levam a Deus, claro. Todos nós estaremos diante do tribunal, sendo julgados um dia. Todos, grandes e pequenos, de todos os tempos e de todas as épocas. Agora, nem todos os caminhos, aliás, nenhum outro caminho senão Jesus leva à salvação. É só Jesus
que nos dá a liberdade plena, meus irmãos. O Evangelho de Cristo Jesus nos dá isso. Mas em segundo lugar, o Evangelho de Cristo, ele revela para nós, é o poder revelado de Deus, revela para nós claramente, de forma objetiva, de forma aqui indiscutível, de forma categórica, a justiça de Deus. Olha o que está escrito no verso 17, na parte inicial. Visto que a justiça de Deus se revela, aonde é que se revela? É no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Deus aqui é totalmente justo. Deus é totalmente santo em todas as suas ações. Só para que você entenda que Ele é justo e santo em todos os seus caminhos e ações, Salmo 145, verso 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Infelizmente, alguns enxergam aqui em Deus somente o atributo do amor. Deus é só amor. Ele é tão amoroso, mas tão amoroso, é um Deus que é só amor, é uma maravilha de amor. Claro que Ele é amor. Claro que Ele é amor, mas Ele não é só amor. Percebe? Enxergam em Deus, muitos por aí afora, querendo abrogar para si as mazelas de desculpa para os seus pecados, que Deus é amor. E que no final de tudo vai acabar em pizza. Nem inferno existe. Já ouviram isso? Nem inferno existe, não é? Aniquilação da alma, uma doutrina muito difundida por aí afora, em algumas seitas. Não, Deus é muito amoroso, Ele não vai condenar a gente eternamente, mas de jeito nenhum. A gente vai lá, e aí fica só um pouquinho ali, depois a alma apaga, some, ou vai para o céu. Há uma vertente, inclusive, conhecida como universalismo, os universalistas. Esses aí dizem que, inclusive, Satanás estará conosco nos céus, olha aí. Porque Deus é amor demais, não é? Olha só, meus irmãos, dizer uma coisa dessa é colocar uma falha no caráter moral de Cristo. Você tem noção do que é isso? Porque Jesus foi o que mais falou a respeito da justiça de Deus. Jesus foi o que mais falou a respeito do inferno, inclusive, que lá é um lugar para o qual nós deveríamos tomar muito cuidado. Ele diz isso, não é? É um lugar de ranger de dentes, de choro eterno. Existe. E é no final de uma vida sem Cristo. Percebe isso? Existe. Deus é totalmente santo. Infelizmente, alguns estão aqui vivenciando um conto de fadas. Deus é só amor. Meus irmãos, a Bíblia diz que os atributos dele, o conceito disso, né, trabalham em equidade, ó, em equilíbrio. Não é uma coisa destoante. Eu tenho 90% de amor de Deus e tenho 10% de justiça. Absolutamente não. Embora ele seja longânimo, tardio e se irar. Embora isso. E graças a Deus. Porque senão nenhum de nós estaríamos aqui. Mas ele é amor e também é justiça. E aqui há dois sentidos de justiça a serem ditos. A justiça como ato jurídico e a justiça de fazer mesmo valer aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Percebe? Intentam algumas pessoas dizendo que o Deus, na verdade, acaba aí, como diz a juventude, dando uma passadinha de pano, né? De leve. Não, senhores. Deus é santo, nós acabamos de ler, e justo. Imagine aqui por um instante, se alguém agisse conosco somente com justiça. Ou Deus, vamos colocar Deus no conceito aí. Imagina só, Deus vai agir com a gente só com justiça. Certamente nós estaríamos todos perdidos. Estaríamos todos acabados. Todos condenados, até porque pecamos. Percebe? Agora, todos nós aqui fomos destituídos da glória de Deus. Todos. Absolutamente. Não há quem o busque. Não há um sequer que possa falar, não, eu vou até o Senhor. Nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Morto não faz nada, a gente não vai para lugar nenhum. O Senhor nos vivificou. Percebe? Aí sim, o atributo de amor trabalhando com o atributo de justiça. Mas era necessário que fosse pago um alto preço. Era necessário que fosse pago o preço de sangue. Por isso que Jesus é 100% homem. Por isso que Jesus é 100% Deus. Porque como homem, ferindo então Adão o pacto de obras estabelecido, Jesus, no cálice da nova aliança, que nós estaremos hoje aqui daqui a pouquinho celebrando, ele fez com que a ira de Deus fosse descarregada nele mesmo. Era o nosso lugar, a justiça de Deus. Perceba essa questão. Nós fomos tirados dali, Jesus veio no nosso lugar, a ira de Deus no madeiro, descarregada em Cristo Jesus, pelos nossos pecados, para que nós fôssemos imputados não mais em culpa, segundo Adão, mas como o último Adão, Cristo Jesus, aqui com liberdade plena no sentido de justiça. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus.
Agora veja, infelizmente, tem muitas pregações por aí afora, se posso chamar assim. Tem muitas questões aqui que estão recheadas, não é? Se não inteiras, meramente de uma mensagem de autoajuda. Tem gente que prega por aí afora autoajuda, e não ajuda do alto em si que precisamos. Tem gente que prega por aí afora amaciando egos. Nós não devemos amaciar egos. Eu não estou dizendo com isso que nós devemos ser duros com as pessoas. Nós devemos ser aqui insensíveis com as pessoas. Eu não estou dizendo isso. Mas o evangelho ele precisa ser pregado como ele é. Nós estamos vivendo um tempo calamitoso, um tempo trabalhoso, que só o evangelho dá jeito. Então precisa sim se levantar alguém para pregar o evangelho da verdade. É claro, precisa ser falado. Uma mensagem que amacia egos, uma mensagem que coloca o homem como centro de tudo, não é uma mensagem bíblica, não é uma mensagem cristocêntrica. Relegam o fato de Deus ser inteiramente amoroso, Deus é amoroso, usando isso de forma distorsiva, trazendo o homem como centro das coisas, o antropocentrismo. Mas o fato é que o homem, a mulher, a criança, o jovem, quem quer que seja, ele necessita de uma coisa, que é de arrependimento, porque Deus é justo. Embora Jesus Cristo padeceu na cruz do Calvário, ele conclama a todos nós a nos arrependermos, porque a sua ira certamente é santa, descarregada em Cristo Jesus, e para os pecadores impenitentes, aqueles que não se arrependerem, naturalmente está reservada a perdição eterna. É duro falar isso? É. Mas o evangelho é isso. É mostrar a criação do homem, isso é o evangelho. A queda do homem, isso é o evangelho. A redenção em Cristo Jesus do homem, continua sendo o evangelho. E a consumação, isto é o evangelho. Não é um evangelho açucarado, que a gente tem bens e tem coisas para nós mesmos. Isso não é a justiça de Deus. Nunca foi. Embora não há nenhum problema em ter bênçãos da parte de Deus. É necessário crer no evangelho do amor, sim, claro, Deus é amoroso. Ué, quer saber como Deus é amoroso? Você está aqui, vivo, respirando, cultuando ao Senhor. Deus é amoroso, mas Ele também nos faz crer através do evangelho que o poder de Deus também relega a justiça. Deus também é justo. Eu estou lendo aqui a vocês que Ele é justo e santo. O homem aqui, ele não consegue por si só salvar-se. Esta aqui é uma falácia que ensinam por aí afora. As Sagradas Escrituras nunca disseram isso. A justiça de Deus aqui exige punição pelo pecado. Justiça que foi descarregada em Cristo Jesus e Ele suportou por nós. Você quer ler um texto junto comigo? Isaías capítulo 53, vamos ler? Isaías será reproduzido aqui. Isaías 53, versos 4 a 11. Isaías capítulo 53, versos 4 a 11. Olha o que está dizendo aí. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas as nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem a cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do seu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O lugar da cruz era seu. Não diga que não era, porque era. Era nós, cada um de nós, que deveríamos estar lá. Mas agradou o Senhor a moê-lo. A ira santa foi descarregada em Cristo. Como 100% homem, ele pagou preço de sangue,
A sua carne morreu, mas como 100% Deus, ele lutou contra a morte e a venceu, para que nós pudéssemos ser justificados através do seu sangue precioso. Não há outro caminho. Não há. O Evangelho de Cristo Jesus revela claramente, de forma objetiva, categórica, a justiça de Deus. É por isso que é necessário arrependimento para perdão de pecados. Quando há o perdão dos pecados aqui, então, nós vemos o maravilhoso Senhor da qual nós servimos. Nós vemos, então, aqui a misericórdia de Deus, que decide, justificar, absolver, tirar a pena de pecadores impenitentes como nós. Nós não caminhamos agora a passos largos para o inferno. Agora foi tirado de nós a pena. Esse ato jurídico, nós não estamos mais condenados. Aquele que está em Cristo Jesus, não resta nenhuma condenação para ele. Nós estamos livres através da mão do nosso Senhor. E não somente isso, irmãos. A justificação é um ato de Deus. Veja bem isso, é um ato de Deus. Pois o arrependimento aqui é concedido ao pecador para que o pecador se arrependa. Olha só. Até o arrependimento é concedido pelo próprio Deus para que você possa se arrepender. Sabia disso? Sem isso você não consegue. Até o próprio Deus, ele nos vivifica e nos dá o arrependimento para que a gente se arrependa e responda positivamente para ele. Está lá em Atos capítulo 5, não é? O verso 31, está escrito lá. Deus faz com que o pecador, então, ele sinta uma tristeza quando peca. Essa tristeza, então, gera arrependimento para a vida. O mundo faz totalmente ao contrário. A tristeza até vem depois do pecado, né? No mundo aí afora vem. Mas essa não gera arrependimento para a vida. Contrário, gera morte. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Se nós estamos tristes pelos nossos pecados, o confessamos e os deixamos, é algo bom. Porque nós alcançamos, ou melhor, fomos alcançados pela própria graça do Senhor, sem a qual nós não conseguiríamos nem isso fazer. Preste bem atenção, somente Deus pode perdoar pecados. Terceiro e último, o Evangelho, o de Cristo Jesus. Tem muitos falsos evangelhos por aí afora. O de Cristo Jesus, ele revela objetivamente, claramente, de forma categórica, a fé que faz esse justo viver, que vocês repetiram comigo no texto. Mostra para nós qual é a fé que faz esse justo viver. Está lá na parte B do verso 17. Olha lá. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Note o seguinte, a fé que é inserida em nós, veja bem, por Deus, a fé que é inserida em nós, por Deus, porque nós somos alvos da graça do Senhor, e somente por ela, não é uma fé aqui falha, não é uma fé aqui simplesmente que se arruína, não é uma fé aqui que se desfalece. Ah, o Senhor me deu fé, depois eu estou arruinado, desfaleci. De forma nenhuma. Não é uma fé aqui da própria força do braço, não é uma fé do próprio intelecto, de forma nenhuma. Não é uma fé de poderes aleatórios, nós abrimos falando de poder, lógico que não. Não é uma fé aqui desprendida do poder de Deus. Existem alguns tipos de fé por aí afora. O vocábulo fé pode remeter a muita coisa. Eu estou dizendo qual é a fé que o justo vive. Que fé que é esta? Nós temos fé intelectual, nós temos fé temporal, nós temos fé doutrinária, nós temos fé aqui salvadora, temos várias fés por aí afora. O vocábulo fé é muito amplo. Fé intelectual, apenas saber que Deus existe ou dizer que Deus existe, sem mudança nenhuma de comportamento, não é a fé salvadora. É meramente uma fé de saber, intelectual. Só isso. Se não houver mudança, transformação causada pelo próprio Espírito Santo, não é a fé salvadora, é uma fé simplesmente intelectual. Tiago capítulo 2, verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, não está errado. Até os demônios creem e tremem. Até eles têm fé em Cristo. Eles creem em Jesus, eles sabem que Ele existe. Mas de forma nenhuma serão salvos, ou muito menos podem se arrepender. Percebe? Fé intelectual, saber sobre Jesus, sem ter uma mudança de vida, até os demônios. Até eles. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Mas até os demônios creem e tremem. Ou seja, esta não é a fé que leva para o céu. Não é. Fé temporal.
É um outro tipo de fé. Apenas para receber bênçãos, milagres. Eu não estou dizendo que Deus não faz milagres. Nós somos milagres de Deus. Recebemos bênção de Deus. Tua família é uma bênção de Deus. Esta igreja é uma bênção de Deus, meus irmãos. A tua casa é uma bênção de Deus ou não? Claro que é. Recebemos a bênção de Deus. Mas uma fé temporal só para receber milagres, só para receber bênção, também não é a fé salvadora. Não é, de forma nenhuma. João capítulo 6, verso 26 e 27. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Não é uma fé só para receber coisas. Eu faço coisas. Eu vou na igreja para receber coisas. Não, absolutamente. Eu estou no meio lá do povo para receber coisas. Isso não é uma fé salvadora. É uma fé simplesmente temporal, que pode simplesmente se esvair. Daqui a pouquinho já perdeu a fé, não é mais fé. Percebe? Não é. Fé temporal serve apenas para isso, mas para nada. Agora, a fé que está sendo descrita no texto, até porque está ligada diretamente ao Evangelho, que salva, é a fé salvadora. Essa sim aqui é uma entrega confiante em Cristo Jesus. Mas não é uma entrega que nós tomamos o pontapé inicial. É uma entrega que Cristo tomou o pontapé inicial. Lembre-se, todos nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Morto não faz absolutamente nada, continua morto. Cristo teve a iniciativa, então, desde o seu decreto eterno, de nos restaurar. E o mérito não está em nós. Não é porque nós somos bonzinhos. Não é porque é isso, que eu vou na igreja todo domingo. Não é porque eu vou lá toda quarta. Não é por isso. Embora devamos fazer isso. São exercícios devocionais. Não é por isso. Mas é exclusivamente pela graça do Senhor. A eleição não está condicionada a mim e a você, porque eu mereço alguma coisa. Graça é favor imerecido. A causa da eleição, a causa da escolha de Deus, não está em nós, mas nele mesmo, na sua vontade soberana. Veja isso, Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, diz assim: porque pela graça sois salvos. E agora tem uma estrada que pavimenta isso. Qual é a estrada? Exatamente essa fé que eu estou falando. Mediante a fé. E isto não vem de vós. Nós não produzimos fé salvadora. É Cristo quem insere essa fé em nós, para que então nós possamos crer nele. Com fé, arrependimento, deixando os nossos pecados. Não vem de nós. O texto diz aí, é dom de Deus. E aí tem a cerejinha do bolo. Não é de obras. Nada do que eu possa fazer. Nada do que eu possa executar. Eu posso comprar, ter um crédito a respeito da minha salvação. Na verdade, estou em descrédito, porque eu pequei. Quem tem crédito é Cristo. A obra meritória é dele, não minha. Vou ler de novo, sem interrupções. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Está escrito assim na Bíblia de vocês ou não? Ou só na minha? Está escrito aí? Isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu fiz. Olha lá, passamos 2 semanas na igreja, pintamos a igreja, olha aí, a gente é de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não é para nos gloriarmos, não vem de nós. É dom de Deus. É esta fé que está sendo falada no texto. É esta fé que Cristo insere em nós. Fé para a salvação. Note que Cristo aqui, por muitas vezes, em vários textos, semana passada preguei sobre um deles, aqui mesmo. Não aqui, mas naquele salão anexo do lado, estávamos reformando aqui, sobre uma cura que Cristo fez. Aliás, 2. A mulher do fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. Mas se você notar na palavra do Senhor, são poucas vezes que após uma cura, Jesus Cristo fala, a tua fé te salvou. Ele está distinguindo as fés, temporal e a fé salvífica. Além de ele ter curado, a pessoa creu que de fato ele era Cristo. De fato que ele era Deus. E só pode crer, a escama dos olhos só cai, quem Cristo tirar as escamas dos olhos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem quando ouvem a minha voz. É Cristo. O justo vive eternamente pela graça do poder de Deus, mediante a fé. Não há outra forma de viver senão por ela. Relembre, o Evangelho de Cristo Jesus revela para nós
claramente, de forma categórica, o poder de Deus. Segundo, o Evangelho de Cristo Jesus revela para nós categoricamente a justiça de Deus. E depois, por último, o Evangelho de Cristo Jesus revela indiscutivelmente para nós aqui a fé que faz o justo viver. Não é uma fé nossa, é uma fé que Ele mesmo inseriu em nós. Queridos irmãos, que o Evangelho de Cristo Jesus, esse poder de Deus revelado, ele esteja e seja cravado nos nossos corações para nós não pecarmos contra Ele, não errarmos o alvo, não degringolarmos para outro caminho. Que o Evangelho de Cristo, o poder revelado de Deus a nós, esteja em prática nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Que Deus aqui seja glorificado como fim último, não é? O fim último do homem é glorificar ao Senhor e gozá-lo eternamente, ou seja, se alegrar nele eternamente. Por quê? Por tão preciosa graça maravilhosa que nos alcançou, que é ministrada aos nossos corações, corações sedentos, que necessitam do poder de Deus revelado. Que nós possamos então aqui ouvir a voz do Espírito Santo através do Evangelho de Cristo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? E finalizo aqui, relendo o texto. Porque eu não me envergonho do Evangelho, dizia Paulo, e dizemos nós também. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, não fora do Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a justamente compreendermos isso. Que o Senhor seja conosco, apesar de nós. Que o Senhor nos guie, nos direcione, apesar de pecadores que somos. Não é porque nós somos alcançados pela graça que não pecamos mais. Pecamos, mas não devemos pecar habitualmente. Não devemos pecar voluntariamente. Antes, devemos nos arrepender. Devemos pedir perdão ao Senhor. Aí sim, verdadeiramente o Senhor será honrado em nós, através de nós e apesar de nós. Que Cristo nos ajude quanto a isso. Amém, meus queridos irmãos? Deus abençoe. Nós temos hoje 8 pessoas, 8 adultos, né? E mais 5 pessoinhas. São pessoas também, né? Infantes. Quero chamá-los aqui à frente. Aí eu vou pedir só uma ajuda aqui. Hoje ficou apertado, né? Eles vão dar a volta por aqui, vão subir aqui, ó, por cima, para que os irmãos possam visualizá-los. Quero chamar aqui a Giovana Picone Matos Jardim, o Lucas Picone Jardim dos Santos, Heloísa Picone Jardim dos Santos, essa família preciosa, Jorge Luiz de Jesus Dias, Michele dos Santos Araújo Dias, o Pedro Araújo Dias e o Jonatas Araújo Dias, esta outra família preciosa, Tárcio Roque Sorrentino, Leila de Souza Vieira Sorrentino, Estevan Roque Vieira Sorrentino, outra família preciosa, Carlos Miguel Costa da Silva de Souza. Rapaz, eu chamo ele de Miguel. Agora que eu soube que era Carlos. Não, estou brincando, sabia? Carlos, jovem precioso aqui. E também a Márcia Regina Lima Camuri e a Marilda Lima Fidelis. São essas pessoas. Cabe aí? Esse passado aí dá um jeito, né? A gente consegue. Então, olha só que interessante. São essas pessoas que estão aqui se integrando ou propostas a se integrar conosco. E aqui nós glorificamos a Deus. Isso. Dá uma apertadinha que dá tempo. Dá para a gente ajustar aqui, não é? São essas pessoas que estão junto conosco aqui, têm caminhado já um tempo conosco, já alguns meses, bons meses, né? 6 meses, pelo menos, 7 meses, né? Caminhando conosco, observando a palavra, e aqui toma a palavra de novo, mais uma palavra de novo, e quando tem dúvida a gente volta, fala a palavra de novo, e é quarta-feira estudo bíblico, e é PG, e é todo momento, eles estão aqui sendo nutridos, não com a minha palavra, mas com a palavra do Senhor. Tem sido uma benção, tem sido aprovados aqui, né? Pós-prévia entrevista, evidentemente, no sentido de que a crença que eles têm, os pontos que eles creem, que se baseiam exatamente nos pontos principais da fé, da qual cremos, não aqui necessariamente eu estou falando da Igreja Presbiteriana do Brasil, embora somos a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas os pontos principais da fé, dessa fé bendita em Cristo Jesus. Meus irmãos, essas pessoas citadas, eu vou ficar até de lado para que vocês possam vê-las, enquanto eu procedo aqui nesse ato, profissão pública de fé e batismo,
naturalmente, os adultos farão profissão pública de fé, e depois da profissão pública de fé, todos eles, tanto os adultos como os infantes, serão então batizados, ok? Mas nós batizamos crianças, talvez alguém possa estar se perguntando exatamente nesse momento. Nós somos aliancistas, meus irmãos. Nós cremos na aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. E a aliança é para nós e para os nossos filhos. Diferentemente do que você possa pensar, ou alguém que esteja pensando assim, nós não batizamos as crianças para a salvação, e muito menos adultos para a salvação. Batismo não salva, embora seja uma ordenança de Cristo Jesus. Não é? Quem dirá o ladrão da cruz? Estão lembrados dele? Desce ele rapidinho, vamos dar um banho nele aí, imersão ou aspersão. Não. E eu não tenho dúvida de que ele foi salvo, creio que você também não. Mas a ideia aqui não é batizar crianças porque eles creem ou não creem. Absolutamente não. O sentido da aliança diz que os pais, não é, são responsáveis pelos filhos, não a salvação dos filhos. Preste bem atenção. Responsável pelos filhos para que possam então instruí-los no caminho do Senhor. Eles são responsáveis em admoestar essas crianças, em admoestar esses pequeninos, esses cordeirinhos do Senhor. E o batismo nada mais é do que a substituição do que era o Antigo Testamento, circuncisão, assim como a ceia é a substituição da Páscoa. Então nós procedemos assim, simplesmente para cumprirmos com aquilo que a Bíblia estabelece para nós. Mas, quando esses infantes, quando esses pequeninos crescerem, tiverem a idade da consciência, de fato, são pecadores, mas eu estou falando de idade da consciência do pecado, eles virão à frente, a exemplo do que os pais estão fazendo, e professarão a sua fé publicamente em Cristo Jesus. Eles não serão batizados novamente, eles apenas professarão a fé em Cristo Jesus, que é o que vale, é o que consta para nós como o Evangelho da Graça. Confessar o Jesus, não é? Como único, suficiente, eterno, exclusivo, Salvador, Senhor, Salvador e Mestre das suas vidas. Então cabe a explicação, porque hoje nós temos muitos visitantes, então é interessante comentar e falar a vocês o porquê cremos e como faremos, como procederemos. Primeiro, então, nós vamos partir ao ato da profissão pública de fé. Eu vou proceder aqui com algumas perguntas a eles. E, naturalmente, prestem bem atenção, igreja, porque depois os membros dessa igreja aqui também responderão em relação à recepção desses membros. Então, preste bem atenção o que será dito para eles e perguntado para eles. Nós sabemos que o nosso Jesus, de fato, ele nos ordenou, quanto a essa questão aqui, para que fossem um só corpo com ele. Nós estamos falando do corpo de Cristo Jesus, que é composto de várias igrejas, não é? Genuinamente bíblicas, presbiterianas, Assembleia de Deus, não é? Batistas, é corpo de Cristo. Naturalmente, as igrejas genuinamente bíblicas fazem parte do corpo de Cristo. E nos instruiu o Senhor, então, para que fôssemos um com Ele, nesse sentido. Nós estamos procedendo esse ato aqui, conforme Mateus capítulo 10, verso 33, nos relatou, que diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. O Espírito Santo também, além de Jesus, nos ensina a nós procedermos da seguinte forma, Romanos capítulo 10, verso 10, com o coração se crê para a justiça. Esta que acabei de pregar, com o coração se crê. Mas além disso, com a boca se confessa a respeito da salvação ou para a salvação. É necessário que nós procedamos exatamente dessa forma, através dessas orientações bíblicas. Mas há aqui algumas perguntas que eles vão responder positivamente ou de forma negativa. Tá certo? Não é uma imposição. Embora já fizemos as entrevistas com eles, embora já estão aqui cadenciados ao ensino da palavra, eles têm que fazer isso publicamente, como eu acabei de ler e como orienta a palavra do Senhor. Então preste bem atenção, vocês que estão aqui em cima, os adultos evidentemente falando, fazendo a profissão pública de fé, respondam sim ou não, simplesmente assim, ok? Diz assim a primeira pergunta: creem em um só Deus, que subsiste em três pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a justificação, e o Espírito Santo santificador das nossas almas e doador da vida. Creem nele ou não? Sim. Bem. Creem nas Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, que elas são a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, e que é a nossa única regra de fé e prática, dada por Deus à sua igreja, e que são falsas e perigosas, preste bem atenção, falsas e perigosas, todas as doutrinas e cerimônias contrárias
a essa palavra de Deus e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês creem na palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, como única regra de fé e prática? Amém? Confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que a lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras, concordam? Creem firmemente que o sangue de Cristo os purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar perdão e o poder santificador, senão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que se dá por meio do seu Evangelho. Creem? Estão agora sinceramente arrependidos do mal que fizeram diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem de seu povo e a seguir os seus preceitos de sua lei, deixando de fazer o que ela vos proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados pela graça. Creem? Farão? Prometem mais que, como membros dessa igreja, irão se sujeitar a todas as autoridades eclesiásticas, pastores, presbíteros, corpo de conselho, enquanto estes se subjugarem à Escritura Sagrada, enquanto esses estiverem cadenciados pela palavra do Senhor. Prometem? Pois bem, a profissão de fé, então, meus irmãos, publicamente, como eles aqui fizeram, como falaram a vocês nessas poucas perguntas da qual dirigi a eles, demonstram exatamente o que eles estão falando no sentido externo, com a boca. Estão falando aqui audivelmente para que nós possamos ouvir. Mas o Senhor que de fato é o Senhor que regenera, o Senhor que de fato que é o Senhor que transforma, o Senhor que de fato sonda os corações, é o Senhor pela qual eles estão propostos a servir e já têm servido. Portanto, queridos irmãos, não somente a profissão pública de fé, pela qual eles acabam de fazer, e nós vamos orar por isso, para que o Senhor confirme o que eles falaram aqui diante da igreja de Cristo Jesus, mas acima de tudo com ação prática, como vocês mesmos perceberam, para que eles possam fazer tudo quanto a Bíblia estabelece, tudo quanto a Bíblia conduz. Eu convido então a igreja para que fique em pé, nós vamos fazer uma oração, e aí nós vamos orar ao Senhor, glorificando a Ele por essa confissão que eles acabaram de fazer. Posteriormente a isso, então, procederemos justamente com o batismo, primeiro dos infantes, das crianças, e depois dos adultos. Vamos orar ao Senhor, e aí eu peço que você curve a sua cabeça. Eu quero convidar aqui o presbítero Laércio, que está aqui conosco também, ele procederá com essa oração nos conduzindo. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Pai, por esta festa maravilhosa, Pai. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, que foi aqui aberta, Senhor, e exposta, e nós pudemos, ó Pai, aprender um pouco mais dos Teus ensinamentos, ó Pai, da verdade maravilhosa do Evangelho, ó Pai. Senhor, te louvamos agora por essas vidas aqui, Senhor, que estão aqui, ó Deus, expressamente, ó Pai, declarando para todos ouvirem, ó Pai, a sua fé, a sua convicção, o seu desejo de estarem, ó Pai, caminhando no Teu Evangelho, caminhando na Tua palavra. Abençoa, Deus, a cada vida aqui, Senhor, que fez essa pública profissão de fé. Fortalece o caminho deles, ó Pai. Fortalece os seus passos, ó Pai, porque sabemos que a caminhada não é, ó Deus, apenas tranquilidade, ó Pai. Nós sabemos das lutas e provações, mas nós sabemos, ó Deus, que Tu és quem está nos guardando, quem está nos orientando, ó Pai. Fortalece, Pai, a vida dos irmãos e das irmãs aqui, Pai. Abençoa os seus lares, ó Deus, que sejam lares, ó Deus, que glorifiquem o Teu nome, Senhor. Sejam lares, ó Pai, que estejam, Senhor, Te louvando, ó Pai. E os demais familiares que ainda, porventura, não estejam no caminho do Evangelho, Senhor. Abençoa, alcança, Pai, e fortalece também. Abençoa, Deus, o trabalho desta igreja, Senhor, da Tua igreja aqui no Carrão, ó Pai. Fortalece o pastor Felipe, Deus, e toda a liderança aqui, Senhor. Fortalece os irmãos, ó Pai. Dá força, Deus, dá alegria, Pai, entusiasmo, Deus, e Te louvamos por tudo que tem acontecido aqui, porque é a Tua bênção e a Tua
a tua boa mão, Senhor. Ó Deus, perdoa nossos pecados, tenha misericórdia, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos, por um minuto. E os que estão aqui, eu não sei se é possível, mas se puderem dobrar os joelhos, é possível? Vamos auxiliá-los? Isso, olha aí. Por favor, para nós procedermos então com o batismo primeiro dos infantes, naturalmente primeiro deles e depois dos adultos. Meus irmãos, nós só podemos batizar com água, mas de fato o lavar regenerador é do Espírito Santo de Deus. É o Senhor que de fato habita e faz morada em cada um deles. Nós vamos proceder dessa forma como uma ordenança que Cristo nos deixou, como uma ordenança que Ele nos instruiu para que fizéssemos. Então vamos assim proceder agora com os infantes, por favor. Tárcio, quem que você trouxe para batizar? Meu filho Estevão. O Estevão já quer pegar no microfone aqui, olha. Batizado e pregador já. Estevão, como ministro do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jorge, quem que você trouxe para batizar? Meu filho Pedro e o meu filho Jonatas. Pedro, como ministro do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê o Jonatas? Está aqui o Jonatas, olha aqui. Jonatas, como ministro do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. Mais para cá um pouquinho, mais para cá. Para eu passar para lá. Isso. Giovana, quem que você trouxe aqui para batizar? Meus filhos Heloísa e Lucas. Lucas, como ministro do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Heloísa, como ministro do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu passar aqui, Lucas. Giovana, como ministro do Senhor, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Michele, como ministro do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passa para cá, Elu. Cá, Luquinhas. Jorge, como ministro do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Taila, como ministro do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tárcio, como ministro do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Miguel, como ministro do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Márcia, como ministro do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marilda, como ministro do Senhor, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podeis ficar em pé? Amém. Em pé ainda como estamos. Queridos irmãos, agora eles estão aqui devidamente feita a sua profissão pública de fé, devidamente batizados. Agora a pergunta é à igreja, aos membros dessa igreja, naturalmente falando. Vocês prometem recebê-los aqui com todo amor, com todo carinho que é cabido ao povo do Senhor. Prometem então aqui também cuidar deles, chorar quando eles chorarem, rir quando eles rirem, não é? Se alegrarem
e aqui, de fato, caminhar com eles em todo momento, segundo a orientação da palavra do Senhor. Se isto for verdadeiro e for o desejo do teu coração, o membro dessa igreja vai responder com um amém bem forte. Amém? Pois bem, está recebido até o outro lado da rua. Deus abençoe.